Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça, terceira e última hora, que você pode acompanhar a partir desse momento também pelo YouTube. Rádio Justiça ao vivo, acompanhe lá e participe também pelo WhatsApp 61 999 75 81 40, 10 horas 8 minutos. Revista Justiça, debate. Um debate para analisar pontos apresentados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, divulgado recentemente pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Estamos recebendo em nossos estúdios a advogada, professora de Direito Penal, Hanna Gomes. Seja bem-vinda, doutora Hanna. Bom dia. Obrigada, Sérgio. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar aqui com vocês. Também está conosco o professor de Direito Penal, o professor Leonardo Castro. Professor, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, doutora Hanna. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom dia, claro, ouvintes. E um tema muito bom para a gente conversar hoje, hein? Então vamos lá, temos até às 11 horas da manhã para tratar desse tema. Doutora Hanna, por onde podemos começar com esta análise? Bom, Sérgio, eu não posso deixar de chamar a atenção para os números, né? A gente, no geral, percebe que houve uma estatística maior com relação à segurança pública, com relação à análise dos crimes, mas eu atribuo isso a números de tipos penais, ou seja, crimes que estão postos no nosso Código Penal. Nos últimos anos, de 2015 para cá, a gente teve uma criação legislativa muito grande, muito fértil, né? Criando-se novos crimes, portanto, dando uma estatística mais pontual para alguns crimes, como, por exemplo, a violência sexual e a violência contra a criança. Mas particularmente, a partir de estudos, também como professor e como analista da segurança pública, não atribuo a criminalidade. Não penso que há uma maior criminalidade, mas sim uma maior estatística, fazendo com que, enfim, possamos ter políticas públicas mais direcionadas, o combate mais direcionado e específico com relação a esses crimes que foram pontuados no anuário. Então, não penso que há uma criminalidade maior, mas sim números, especificamente uma estatística mais pontual. Seria então, doutor Léo, sobre a questão das notificações, a população está reclamando mais, fazendo boletim de ocorrência? Você acredita que é isso então que tem influenciado nesses números? Sim, acaba por influenciar, sem dúvida alguma. Inclusive, em relação ali à violência doméstica ou familiar contra a mulher, isso aí acaba tendo muito impacto. Tanto que alguns falam, a partir da Lei Maria da Penha aumentou o número de casos. Na verdade, não houve um número de casos, só passou a haver um maior número de notificações. E, claro, né, a Lei Maria da Penha, até por criar meios ali que facilitam o acesso dessa vítima até a autoridade policial, até ali ter suporte pelo poder público, é claro que você vai ter ali um número maior de registros, mas isso não significa necessariamente um maior número de casos. Doutora Hanna, violência contra a mulher, de uma forma geral, cresceu o número de casos. E aqui no Distrito Federal também, né, doutora Hanna? Obrigado. A que se deve isso, na sua opinião? Infelizmente, a gente conta hoje com 21 feminicídios no Distrito Federal. A gente precisa lembrar que existe uma diferença entre femicídio, né, que é a morte da mulher. Femicídio? Femicídio. E o feminicídio, que é a morte da mulher em razão do gênero, discriminação e preconceito. São números diferentes, mas desde 2015 a gente tem o crime de feminicídio bem pontuado no nosso Código Penal e a gente tem essa estatística bem específica já do feminicídio. Como o doutor também pontuou, a gente não percebe um maior número de casos. A gente vê que as mulheres sempre morreram, os crimes sempre estiveram aí, mas a gente vê sim uma maior notificação. Embora esses crimes ainda apresentem uma subnotificação muito grave, muito séria, que precisa ser observada pelo poder público, a gente
tem mais acesso à informação. A própria dramaturgia, a própria mídia, as redes sociais fazem com que as vítimas, com que as mulheres, as pessoas em situação de vulnerabilidade, tenham maior acesso aos canais de comunicação. A delegacia digital, os disques, né? A gente tem o Disque 100, o Disque 180, o Disque 190, que faz com que a população denuncie mais. Hoje, Sérgio, o próprio anuário da tecnologia, o Marco Civil da Internet, informa para a gente que existem mais pessoas com acesso a um celular do que a saneamento básico. Com certeza. Então, tem mais gente com o celular na mão, podendo denunciar, podendo ter conhecimento sobre violência, sobre como levar as autoridades policiais, fazendo com que esses números cresçam. E isso é bom. Ter essas estatísticas é bom para que o poder público possa implementar políticas públicas de combate. Professor Leonardo Castro, o senhor que analisou bem esse relatório, pode fazer alguns pontos, localidades que a violência foi mais registrada? O que o senhor pode comentar também? Sim, primeiro ponto, eu acho que vale a pena destacar em relação ao feminicídio, especificamente a violência doméstica ou familiar contra a mulher. É importante levar em consideração, nesses números aqui trazidos, quando você tem aqui um aumento registrado nos casos, é importante levar em consideração o período histórico que a gente vive por conta do pós-pandemia. Isso é fundamental. Tem um livro chamado In Control, de uma professora norte-americana chamada Jane Smith. E ela fez um trabalho sensacional. Ela fez o passo a passo que leva até o feminicídio. E ela faz ali toda a análise e ela tem um ponto que é muito interessante. Ela explica que o feminicida, na verdade, aquela pessoa, não só o feminicida, mas aquela pessoa que pratica violência doméstica ou familiar contra a mulher, é uma pessoa que ela muito se apega ali não a pessoa em si. E aqui, claro, considerando, até outro ponto daqui a pouco destacar isso aí, considerando a hipótese aqui do crime passional. E ela destaca que, nesse caso de violência, existe o agressor, o apego dele não é a vítima em si, a pessoa com quem ele tem ali um relacionamento, mas ali ao relacionamento em si. A questão ali gira em torno do relacionamento. E essa autora, ela fala o seguinte, que é normal, em momentos de crise, ela até traz um exemplo, uma cidade ali onde tem uma fábrica, onde todos vivem naquela fábrica, a fábrica fecha, e aí automaticamente passa a ter um número maior de casos de violência doméstica ou familiar contra a mulher. Por que isso aí, segundo ela? Ela fala que, a partir do momento que você tem ali o agressor se vendo numa situação de dificuldade financeira, ele passa a ter ali a percepção que ele não tem mais um controle tão grande em relação ao relacionamento, quanto ali ao relacionamento, ele passa ali a agir de forma como não agia anteriormente e acaba ali por evoluir, até mesmo às vezes até o feminicídio. Então, eu acho que é importante destacar que os números aqui, eles refletem muito um período pós-pandemia, um período de crise econômica, isso aqui é fundamental. E ela explica isso no livro, ela fala, olha, crise econômica, dificuldade financeira, não só uma crise econômica global, mas até ali uma crise familiar e econômica, está ligada diretamente aí com o caso de violência. E você acaba, ao pegar aqui o anuário, você vê que na região norte do Brasil, houve ali, em geral, né, há, inclusive em geral, uma grande preocupação com a região norte, ali, com a região amazônica. Por quê? Porque o número de, não apenas feminicídios, mas o registro em relação a mortes violentas, houve um aumento ali em relação ali, né, Acre, Rondônia, Amazonas, enfim. E não por coincidência, quando você pega ali os números em relação à crise que se gerou a partir ali da pandemia, não por coincidência foi a região do Brasil que mais sofreu o impacto da pandemia. E aí, coincidentemente, entre aspas aqui para quem só nos ouve, coincidentemente, né, foi onde você teve ali um registro maior de casos. Então, você vê que os números, eles explicam o que está acontecendo. Você consegue extrair desses números o porquê do aumento da violência, por exemplo. Até comentei agora há pouco, antes de entrar no ar, ontem no Acre houve ali uma rebelião, guerra de facções, né? E morreu ali, até agora não sabe exatamente o número de mortes, enfim, mas você tem uma preocupação maior no norte do Brasil por conta disso. Você teve ali, né, um impacto muito maior em relação ali à crise econômica gerada no pós-pandemia, e é claro que você tem impacto na violência também. E outras regiões, por exemplo, o sul do Brasil registrou um aumento nos casos de violência. Então, tem de se pegar e descobrir a origem
de fato, o porquê que isso está acontecendo. O fator econômico é fundamental, mas o contexto geral, até mesmo questões ambientais, né, tem de ser levadas em consideração ali para você pegar e chegar ali, né, de forma certeira e descobrir o que está acontecendo, por que aquele problema surgiu. Sim. Doutora Hanna, algo a acrescentar também? Um pode comentar a resposta do outro também, não precisa ficar aqui fazendo as perguntas. Essa pontuação do doutor, ela é bem específica e bem demonstrada no anuário, principalmente com relação à violência contra a mulher, que em regra acontece pelo companheiro, né? Em regra o companheiro é o agressor, a agressão acontece também dentro de casa. E essa análise reflete também na violência contra a criança. Né? A gente teve aí um maior número de estupros de vulnerável com meninas abaixo de 13 anos. Essa menina abaixo de 13 anos, em regra, o crime de estupro aconteceu dentro de casa por parente, por pessoa conhecida dessa vítima. Então, como o doutor bem trouxe, a questão de estar dentro de casa virou uma prisão para essa criança, para a criança brasileira, né? Trouxe aí maiores violências, não só, o anuário mostra não só a violência sexual, mas violências de diversas manifestações de violência contra a criança e o adolescente acontecendo dentro de casa. Então, a crise econômica, a crise emocional, a psique do brasileiro faz com que esses números também aumentem. A instabilidade econômica, a instabilidade socioeconômica, cultural, emocional, faz com que esses números venham sendo maiores apresentados. Também com relação à criança e ao adolescente, por exemplo, a gente teve aí a pandemia fechando escolas e hospitais. Né? As crianças estavam dentro de casa, os hospitais estavam fechados, né? com uma reserva de atendimento para a Covid, e aí a gente percebeu, já se sabia dessa fonte, mas percebeu-se que escolas e hospitais eram as portas de entrada, as portas de conhecimento para as violências contra criança e adolescente. Era muitas vezes o professor, o coordenador pedagógico, o coleguinha da escola, uma outra mãe que percebia aquela violência e levantava a suspeita, levantava a comunicação e levava às autoridades policiais. Ou um atendimento médico que percebia que aquela história estava mal contada, que tinha um outro tipo de... A dinâmica dos fatos contados não condiziam com as lesões que a criança apresentava e reportavam às autoridades policiais. Tendo escolas e hospitais fechados, as crianças ficaram presas dentro de casa com seus agressores. E aí, pós-pandemia, a gente teve aí esse recorte mais apresentado. A gente tem as mães tomando conhecimento. É muito difícil você crer que crianças e adolescentes vão à delegacia reportar uma violência. Mas a gente tem mães e pais percebendo essas violências por diversos fatores, né, multifatoriais aí de conhecimento, de acesso ao conhecimento e aos mecanismos de denúncia, fazendo com que essas estatísticas aumentem. Professor Leonardo Castro, o senhor está falando da região amazônica, né? O senhor acredita, e acredito que o senhor fez uma análise também sobre os números de lá. Podemos dizer que aquela região, ela é uma das mais violentas do país ou não? Sim, não apenas o norte. O nordeste apresentou uma queda grande no número de violência, inclusive o anuário ele aponta isso, ele até fala que a região nordeste puxou para baixo ali a estatística quanto ali a violência. Mas o norte especificamente, onde eu pude ali, advoguei durante muito tempo, enfim, tive mais contato, você tem um número de crimes violentos muito superior a outras regiões do Brasil. Eu me recordo, há algum tempo, eu estava fazendo uma pesquisa a respeito ali da questão das guardas municipais. Existia no nosso Estatuto de Desarmamento uma previsão quanto ali ao guarda municipal que poderia ou não ter ali o porte da arma de fogo. E aí, no Estatuto de Desarmamento, acabou por se declarar inconstitucional esse dispositivo, os dois incisos, inclusive pelo Supremo se declarou inconstitucional. Existia ali a previsão que em capitais e municípios com mais de 500 mil habitantes, você teria ali a guarda municipal com a possibilidade de portar aquela arma de fogo. Já em relação a municípios com menos de 500 e mais de 50 mil, a guarda municipal poderia ter o porte apenas durante ali o expediente, durante a prestação de serviço. E é interessante porque você pega o legislador, ele traz aqui
essa ideia de que a violência estaria ligada ali a grandes centros. Mas você pega algumas cidades do interior, ali do Amazonas, do Acre, de Rondônia, e você pega o número de homicídios por 100 mil habitantes, e você pega índices globais das cidades mais violentas do planeta, e você percebe ali que não faz inveja. Você encontra ali municípios em que o índice de homicídios ali por 100 mil habitantes se equipara, por exemplo, Tijuana, no México, que é conhecida no mundo inteiro por ser uma cidade violenta. E aí você pega e vem ali, né? Aqui, inclusive, traz essa percepção equivocada que se tem que a violência estaria apenas nos grandes centros, apenas nas capitais, quando, na verdade, se você for fazer aqui a análise, você descobre que nos municípios pequenos é onde realmente você encontra números que preocupam muito, que assustam. Índice de violência que aqui no mesmo patamar ali de regiões em guerra, né? de país em guerra. Então, a região amazônica ela tem um problema gravíssimo quanto à violência, isso é fato, é perceptível por quem mora na região. E eu digo isso, morei durante muitos anos no Acre, morei em Rondônia, e faço aqui até uma comparação aqui com Brasília. Aqui, eu saio do Supremo, ali até o meu carro, eu vou tranquilo, vou com a minha mochilinha, celular, tudo. Na região norte, eu morei em Rio Branco e morei em Porto Velho, capital de Rondônia e Acre. E vou te falar, eu não teria essa mesma coragem, porque eu sei que o risco de assalto é muito grande. E para a população isso já é comum, é do dia a dia. Então, a população é perceptível isso aí. Né? Que a violência está muito mais presente ali. Né? Não só em relação ao homicídio, como a crimes em geral, roubo e outros delitos. Então, o norte ele sofre com esse problema. E, infelizmente, o norte do Brasil acaba muitas vezes esquecido quando se pensa em política pública para tentar se buscar uma solução. Doutora Hanna Gomes, sempre ficamos com essa questão, né? O que pode ser feito, há algum caminho, alguma luz para a futura ministra Hanna Gomes, se fosse ministra da Justiça, o que faria nessa situação? Bom, Sérgio, eu acho que a gente precisa se voltar mais à questão da criminologia, né? A gente precisa estudar mais quem é a vítima e quem é o agressor no Brasil. E a gente tratar essas pessoas. Eu sempre digo, repito, já falei isso aqui na rádio e falo na minha sala de aula. O direito penal, essas estatísticas que servem à segurança pública, às ciências criminais, eles não resolvem o problema da criminalidade, não resolvem o crime. O direito penal ele vem para punir depois que o crime aconteceu. É muito triste, é até uma máxima que a gente fala, você vai virar estatística. Né? Você vai entrar no anuário do Brasil, no anuário de segurança pública. A gente percebe que educação, conscientização, responsabilização, né? Novos modelos de justiça criminal para, de fato, punir esse sistema carcerário que a gente tem. Desde 1990 já é cunhado o termo Estado inconstitucional de coisas, que vem de uma temática internacional, mas que o ministro Gilmar Mendes já colocou como pacífico aqui dentro do nosso sistema penitenciário brasileiro, não previne crimes. A teoria da pena ensina pra gente que a ideia da pena é prevenir e ressocializar, né? Evitar novos crimes. Mas a gente não percebe isso, a gente não vê isso. Altos índices de reincidência em alguns crimes específicos, uma menor responsabilização, conscientização desse agressor, seja no crime de violência doméstica, seja no crime contra criança e adolescente, seja no furto, no roubo, no sequestro, nos crimes virtuais que têm crescido exponencialmente. Entra nesse relatório os crimes virtuais? Bem superficialmente, mas de forma inserida em nos crimes em gerais, como, por exemplo, o estupro, como, por exemplo, o roubo, a extorsão, o furto, né? São os crimes que podem acontecer pela via virtual. Tratar esse agressor, cuidar desse agressor, saber por que ele entrou para a criminalidade, tratar ele desde os crimes mais leves, né? Um sujeito que entra por um furto, um sujeito que entra no sistema penitenciário por um furto famélico, um jovem periférico que entra por causa de um tráfico, ele pode ser salvo, ele pode ser retirado dessa criminalidade e não simplesmente encarcerado, que vai ali para uma escola do crime, né? Que vai aprender ali outros crimes. Isso já é, a população em geral já tem essa conscientização. O que precisam são políticas públicas voltadas especificamente para prevenir crimes. Sim. E não
precisamente punir. A gente percebe que o nosso Congresso, o nosso legislador, ele ainda tem uma política de criação de tipos penais, de recrudescimento das penas, aumentar a pena, criar novos tipos. Para mim, é uma jogada populista. Para mim, redução da maioridade redução da maioridade penal, maior criminalização disso ou daquilo, e isso não está resolvendo. Nós temos uma das maiores populações carcerárias do mundo, uma das maiores populações carcerárias que entra em reincidência. E quem que está preso no Brasil? O jovem entre 18 e 35 anos, em regra negro e periférico. É a população que trabalha, é a população que deveria estar trabalhando, que deveria estar rendendo para o país, mas ela está encarcerada. E encarcerada, Sérgio, fazendo nada. Né? É uma luta, tem na lei, a lei de execuções penais prevê estudo, prevê capacitação, prevê trabalho, mas é uma luta na prática do advogado que está dentro do sistema penitenciário conseguir classificação, conseguir que seu interno, que esse preso, ele consiga se reeducar, ele consiga se ressocializar por meio do trabalho, do estudo, do acesso a algumas políticas públicas que lhe são direitos. Mas a gente precisa desse olhar pelo legislador. Professor Leonardo Castro, qual outro recorte o senhor traz para nós aí desse relatório, desse anuário? Sim, é apenas um complemento aqui antes da gente passar para os próximos números aqui. Os números em relação à violência sexual, eles estão bem presentes, como a doutora ressaltou, a questão do estupro virtual. Inclusive, recentemente, uma amiga nossa em comum, a Carla Albuquerque, ela fez um levantamento daquele caso Discord lá, que se descobriu o estupro virtual, né, de meninas pelo país. Mas antes de pegar e passar a tratar desse tema, é apenas um complemento aqui, né, em relação à fala da doutora Hanna. E, na verdade, um exemplo que me trouxeram uma vez que eu achei sensacional e que eu acho que ele explica muito bem como a gente trabalha hoje com combate à violência no Brasil. E para você entender aqui, o exemplo é mais ou menos o seguinte. Imagina que uma empresa chamou ali o sócio da empresa, chamaram o gerente e chegaram até o gerente e falaram: olha, gerente, você vai ter de fazer um corte para o próximo ano de R$10 mil no gasto da empresa. Esses R$10 mil você vai ter que dar um jeito de resolver esse gasto. Aí o gerente pegou ali o levantamento dos custos da empresa e ele descobriu que em café, por ano, o gasto da empresa era de R$30 mil. R$10 mil em copos descartáveis e R$20 mil naquelas cápsulas de café, né, que a gente coloca na maquininha, enfim. E a medida, a cápsula dá o dobro aqui, porque o preço da cápsula em si era o dobro do preço do copo. Ok. Aí ele pegou e teve a genial ideia. Eu vou cortar o copo descartável, já corta ali os R$10 mil que os chefes pediram, e cada funcionário que traga a sua xícara de casa. Ok. Aí chega ali no final do primeiro ano, ele ansioso pelo resultado, ele pega, vai olhar e descobre que o gasto com café foi para quase R$40 mil, ou seja, quase dobrou. Ele fala: não faz sentido. Aí ele pegou e falou bem assim: bom, só tem uma explicação, os funcionários estão furtando café. Aí ele pegou e impôs uma norma duríssima ali. Vou chegar ali com pulso firme ali. Olha, a partir de hoje, qualquer desconfiança em relação ao funcionário estar ali furtando café, demissão ali sumária sem nem discussão. E, de fato, no segundo ano teve até um funcionário que foi demitido, tudo, e ali ele pegou e falou: pronto, resolvi o problema. Aí chega no final do segundo ano, de novo, o levantamento, apesar do funcionário que foi pego furtando de fato, o gasto com café se manteve igual. Quase o dobro daqueles R$20 mil iniciais. E era para reduzir 10. O negócio ficou mais caro ainda. Aí ele pegou e falou: bom, eu já sei qual foi meu erro. Não adianta nada eu impor uma norma mais dura, mais severa, se eu não tiver alguém fiscalizando. Aí ele pegou e para o terceiro ano ele nomeou um funcionário de outro setor para pegar e virar ali o fiscal da cápsula de café. Aí todo dia chegava ali um funcionário para tomar café, o funcionário ia lá, o gerente lá, o diretor da cápsula de café lá, entregava uma cápsula para cada um. Aí chegou no final do terceiro ano, quando foi fazer o balanço ali, de fato caiu, voltou para os R$20 mil. E aí, né, ele comemorou muito.
levou isso aí até o seu chefe, até os seus superiores, olha, consegui cortar os 10 mil do copinho, descobriu o problema da cápsula era a falta de fiscalização, agora tem um funcionário ali cuidando do assunto. E aí os sócios acharam genial a ideia. Vamos plantar isso aqui em todas as filiais do país. Só que aqui tem um grande problema. Qual? Superficialmente, parece que a medida foi boa. Voltamos aos 20 mil reais. Só que ele esquece que o gasto daquele funcionário que ele deslocou de um outro setor era muito mais alto do que os 10 mil reais do copinho. Então, na verdade, foi uma medida que aparentemente funcionou, mas na verdade foi um tiro no pé. E aí o desfecho, qual que era o grande segredo da cápsula de café? A partir do momento em que ele acabou com o copo descartável e os funcionários acabaram trazendo ali sua xícara de casa, e xícaras têm medidas diferentes. Alguns funcionários, para que eles pudessem ter ali aquela ideia do copo cheio, eles passaram a usar 2 cápsulas, 3 cápsulas. Ou seja, se o gerente lá no primeiro ano, lá no primeiro dia, ele tivesse ido até o local e observado a rotina de café, ele teria descoberto que o problema era o quê? Na verdade, era o próprio fim do copo descartável que estava gerando o problema todo. Então, assim, esse parâmetro aqui, até peço perdão pelo exemplo longo aqui, mas porque, olha, a gente tem essa ideia, lei mais gravosa. Pode até parecer que funciona, mas você vê na prática, muitas das vezes é um tiro no pé. Vamos investir mais em polícia e segurança pública. Não que não seja importante, é muito importante. Você vai lá e gasta uma fortuna, às vezes, em contratação de mais policiais, mais equipamento, enfim. Você acaba tendo números supostamente positivos, quando, na verdade, se você for ver o gasto envolvido, acaba que não vale. Então, onde eu acho que é muito importante que a gente faça a análise desses números aqui, não de forma bruta. Houve um aumento de 5% no crime X. Será que houve realmente um aumento? Será que não foi aqui, de repente, como a gente até comentou inicialmente, um maior número ali de notificações? Onde é que o problema está de fato? E outra, é muito importante que seja feita essa análise regionalizada. Por quê? Porque o problema da violência lá no sul do Brasil não é o mesmo aqui do DF. Do DF não é o mesmo problema lá no Amazonas. E quando a gente pega e vem assim com essas ideias mirabolantes, vamos ter um maior controle das armas de fogo, não estou dizendo que não influencie. Mas quando você vem com ideias aqui simples, né, que parecem geniais, nossa, isso aqui vai resolver, e não resolve, ou então traz falsos resultados positivos, né, e a longo prazo a gente fica sem entender o que está acontecendo, né, é muito por conta disso, essa falsa interpretação desses dados. Sim. Então, eu acho que esses números aqui, até falei em complemento à doutora Hanna, que ela até comentou essa questão dos números, enfim, e é muito importante que a gente pegue esses números e cobre dos nossos governantes, cobre também ali do Poder Legislativo, que ele venha a atuar em breve, né, com medida de solução da violência com base em soluções reais, não com base aqui em número bruto ou com base em achismo. Sim. Deixa eu emendar aqui uma pergunta, aproveitando o gancho do senhor. O senhor tem um complemento ainda para finalizar? Não, é realmente isso aí. O senhor falou sobre armas de fogo. Doutora Hanna, tivemos no passado, acredito que quando esse relatório foi feito ainda, sobre aquela condição do armamento estar mais liberado. Agora temos uma restrição maior. Qual a análise a senhora faz sobre esse controle das armas de fogo antes e agora? Como influenciou nesse relatório? Bom, Sérgio, é uma nova política, né, do novo governo federal, que certamente vai refletir no próximo anuário, né, no anuário de 2024, relatando sobre 2023. Só uma adenda, até esses casos de violência contra a mulher, quando vai ver, boa parte dos autores é um CAC, né? Que é um colecionador, atirador e colecionador, como que é? Tem a sigla, né, professor? Caçador, CAC, atirador e colecionador. Isso. Vou ousar discordar de você, Sérgio. Aí, em 2021, eu orientei uma monografia do aluno Renato Moraes, vou até dar o crédito para o aluno, porque foi, de fato, uma pesquisa muito profunda que ele fez, falando sobre a relação entre o feminicídio e a arma de fogo no Distrito Federal. O aluno foi certo, ele é policial, ele foi certo de que haveria uma correlação e que ele ia comprovar que a maior liberdade de acesso a armas
fez com que o número de feminicídios aumentassem no Brasil. Isso em 2021, a pesquisa do aluno. Chegamos à conclusão no final da pesquisa, para redigir a monografia, que não. Mulheres não necessariamente morrem por arma de fogo. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, as mulheres morriam mais por arma branca, por faca. Há, sim, um perfil de agressividade e de uma tendência a ter armas, mas, em regra, essa pessoa agressiva e que tem a arma, essa arma não é legalizada. Essa arma não está dentro dos registros de CAC, por exemplo. Então, quem tem o registro, quem passa pela análise para poder ter o registro, né, todos os requisitos objetivos e subjetivos, não necessariamente é a pessoa agressiva, é a pessoa que tem um perfil violento. Não necessariamente. É claro que a gente tem alguns exemplos que sim. Mas o que me chama a atenção com relação às armas no Brasil é a vontade do brasileiro de ter armas. Eu até brinco. Não sou contra armas, mas eu brinco o seguinte: o brasileiro mal sabe usar um desodorante e vai saber usar armas. Mas, enfim. E aí a gente tem um registro muito simplório. Na época, eu até estudei, já dei uma entrevista também com relação a isso, sobre os requisitos objetivos e subjetivos para se ter uma arma no Brasil. Os requisitos são simples, né? São simplórios, assim, são superficiais. Não há exigência de um treinamento específico, de um treinamento psicológico específico. Você vê, até policiais, e a gente tem essa estatística dentro do anuário, até policiais são pegos em situações de surpresa e acabam cometendo homicídios ali que não estão fora ali do seu preparo técnico como policial. Ou seja, são pessoas treinadas, capacitadas, que mesmo assim conseguem ser surpreendidas por uma situação prática e acabam extrapolando as suas competências, as suas atribuições. Então, o uso de armas no Brasil ficou muito mais evidente com a liberação do governo passado. A vontade do brasileiro de ter armas ficou muito mais evidenciada, muito mais aflorada, e o acesso ficou mais simplificado e um acesso maior. Agora, o novo governo federal vem com uma política de restrição, né, diminuindo o número de armas disponíveis. E o que me chama a atenção nos estudos é que a relação entre CACs, caçador, atirador e colecionador no Brasil, não é correspondente a, por exemplo, o número de caças permitidas no Brasil. Caça permitida no Brasil é muito pouco, é muito restrita, são situações muito específicas. Clubes de tiro são poucos, assim, a gente tem mais do que alguns países europeus que têm uma maior política armamentista, mas a gente tem poucos com relação ao número de armas que nós temos. E também pelo tamanho, né, do Brasil. Pelo tamanho do Brasil. A gente tem maiores atiradores que são praticantes de esportes de tiro, registrados, do que, de fato, a competência dos clubes de tiro que a gente tem. Meu companheiro, por exemplo, ele é CAC, mas ele não tem arma. Ele está lá registrado, ele não tem a arma. Ele não atira. Então, a gente analisa, a partir de algumas informações também, que há uma certa fraude com relação aos números de CACs. Fraude como? Muitas pessoas se registram como CACs, têm armas, mas não são colecionadores, atiradores ou colecionador, atirador e caçador. Não necessariamente são. Né? A gente percebe caçador no DF, a gente tem registro de caçador no DF. Vai caçar quem no DF? Paca? Anta? Né? Não tem. E não pode caçar, né? Não pode caçar. Para que a gente tem caçador? CAC no DF. Existe aí uma fraude com relação a alguns estados, algumas unidades da federação que já são percebidas, em que a pessoa se registra porque ela não tem antecedentes, preenche os requisitos objetivos e subjetivos, mas ela compra a arma no nome dela e entrega para o tráfico, por exemplo. E entrega para o submundo do crime. Então, a gente vê esse desvio, né, do mecanismo de controle, que falta aí fiscalização, que falta um maior rigor, porque é muito sério ter armas liberadas aí para a sociedade. Professor Léo, algo a acrescentar nesse ponto? Sim, é curioso, porque com essa alteração que se deu recentemente, até por isso eu trouxe aquele exemplo agora há pouco lá do café, quando saiu a notícia na semana passada, governo restringe o acesso às armas de fogo, né?
E aí você vai ali até as redes sociais e o pessoal comemorando muito. Nossa, isso vai impactar na violência, acabou. Só que você pega, por exemplo, ali em relação às armas de defesa pessoal. Antes eram permitidas 4, agora são permitidas 2. Antes, o sujeito podia comprar 200 munições por ano, agora pode comprar 50. Eu posso estar enganado, mas eu acho que ainda não vai impactar muito em relação ali, né, a números estatísticos, quanto ali a pessoas que, né, de fato venham empregar essa arma para homicídio, outros delitos, né, e que tem essas armas devidamente registradas. Porque, como a doutora ressaltou bem isso aí, se você for ver as armas utilizadas ali pelos criminosos, são armas que são objeto de tráfico internacional de armas. Isso aí não é a arma que, né, veio ali do indivíduo que de fato tem arma registrada. E ali, em relação a esses casos pontuais, num primeiro momento parece uma medida sensacional. Até porque as pessoas, quando elas têm acesso ali à notícia, elas não vão de fato procurar o que mudou. Mas eu tenho certeza, chegar em qualquer pessoa e falar, olha, o que você acha? Baixou de 4 para 2 armas, de 200 munições para 50. Você acha que o cara lá que já tinha aquela tendência ali à prática de um feminicídio, por exemplo, vai mudar alguma coisa? Né? O número de munição e o número de arma continua suficiente ali para pegar e fazer o que ele quer. Então, são medidas que né, elas agradam a população ali em geral, tem essa... né, acabam por satisfazer esse desejo pelo desarmamento por parte da população, e aqui friso, não sou favorável a armamento nem desarmamento, até porque você tem que fazer uma análise histórica aqui da questão do armamento, começa lá no século XIX, na verdade muito antes, até em 1500, quando começa a se falar ali em questão de arma no Brasil, mas são medidas que na verdade não tem qualquer resultado prático, né? Claro, a gente vai ter que esperar os números, mas enfim, a meu ver, no primeiro momento, o decreto aqui, quanto aqui essa redução do número de armas por indivíduo, a diminuição da munição, a meu ver, isso aqui não vai ter impacto nenhum na prática. É populista, né, doutor? Total. É uma política de combate de governos. E a segurança pública ela não pode ser encarada como de 4 em 4 anos. Né? A gente não pode ter essas mudanças bruscas apenas de 4 em 4 anos, a depender do vento, né, do governo que entra. E, doutora Hanna, aproveitando que a gente está falando aqui de armamento, a senhora falou que a maioria dos casos de homicídio são por arma branca. A senhora tem alguma estatística aí sobre isso, desse relatório? O que aponta? Sérgio, eu confesso que eu não peguei aqui no Anuário Nacional essa estatística específica, mas o anuário ainda nos coloca aqui 73,6% dos homicídios, das mortes violentas intencionais, ainda são cometidas por arma de fogo. Então, a gente tem, sim, essa correlação. O que a gente não tem é no feminicídio especificamente. Por exemplo, o feminicídio, que acontece em regra dentro de casa, normalmente pelo companheiro ou ex-companheiro da vítima, ele acontece por sufocamento, por lesões corporais que levam ao óbito, por arma branca. Então, não necessariamente tem uma correlação entre o número de armas e o feminicídio. Mas, no número geral de mortes violentas intencionais, a gente ainda tem uma relação com o número de armas de fogo disponíveis para a população. São 73% dos homicídios, as mortes violentas intencionais, cometidas por arma de fogo. Professor Léo, tem alguma diferença quando o crime é cometido por arma de fogo ou por arma branca, a punição? Sim, o exemplo do homicídio, por exemplo. O homicídio hoje ele conta com uma qualificadora em relação à arma de fogo de uso restrito e proibido. Então, uma pena que inicialmente é de 6 a 20 anos vai para 12 a 30. Então, existe sim... Com arma de fogo? Sim, arma de fogo de uso restrito ou proibido. Mas, por outro lado, aqui até lembrando aqui do pacote anticrime, por outro lado, o nosso legislador mesmo, assim, diante dessa punição mais gravosa, como no exemplo do homicídio aqui, que hoje nós temos uma qualificadora ali específica para o caso do homicídio praticado com arma de fogo de uso restrito ou proibido. Curiosamente, o legislador, quando ele veio ali com o pacote anticrime, que entrou em vigor em 2020, ele veio ali e acabou por até punir com menor gravidade a posse e o porte legal de arma de fogo. Veja, por exemplo, o posse e porte legal de arma de fogo de uso restrito, que era crime hediondo até o pacote, saiu do rol, não é mais. Só arma de fogo de uso proibido. E se você pega e faz ali
a análise desses casos, do dia a dia, roubo, enfim, homicídio, você vai ver ali que o armamento, regra, utilizar, não só vai ter ali um armamento de uso proibido, você não vai ter ali o sujeito ali com, né, uma arma só utilizável ali pelas Forças Armadas, não, você vai encontrar o sujeito ali com aquele 38, que está com a numeração raspada, né, que faz com que seja ali considerado uma arma de fogo de uso restrito, ali nos termos do artigo 16, parágrafo 1º do Estatuto, e você vem aqui o legislador com uma punição mais branda, né? Deixa de considerar como crime hediondo posse e porte legal de arma de fogo de uso restrito. Ficou só arma de fogo de uso proibido. Mas, a depender dele, sim, acaba por ter impacto. Inclusive, até é curioso essa questão da arma e do nosso legislador, da forma como ele age, muitas vezes de forma equivocada. Em 2018... houve uma alteração no nosso Código Penal e o legislador ele pegou e ele editou o Código Penal e passou a existir uma majorante, uma causalmente pena específica para ali o sujeito que pratica o roubo com arma de fogo. Até então só se falava em arma, ali na causalmente pena. Sim. Passou a se falar em arma de fogo. Aí, quando entra em vigor, ali em 2018, essa alteração que cria ali a majorante da arma de fogo, que está presente até hoje no nosso Código Penal, o legislador, ele vai e ele revoga lá no parágrafo 2º, inciso 1 do artigo 157, a majorante da arma. Resumo da ópera. O roubo com emprego de arma branca, e como na hora que aponta pra gente a arma branca, ela é comum ali na prática de delitos. Durante 2 anos, a gente ficou ali com a arma branca sem ali caracterizar uma causalmente pena no roubo. Esse erro foi corrigido pelo pacote. Então, o legislador é interessante a forma como ele pega. A impressão que dá, na verdade, é que ele não faz a leitura da lei antes de pegar e realizar uma alteração dessa, porque não é possível chegar até aqui, né, os nossos vizinhos aqui agora, chegar até um deputado, chegar até um senador e falar, sério, você acha correta a ideia de tirar a arma branca aqui das majorantes? Tenho certeza que ninguém vai dizer que... Imagina seus alunos, né, doutora Hanna? É uma coxa de retalhos, né, Sérgio? A gente tem um Código Penal de 1940, que entrou em vigor em 1941, que vem sendo costurado, né? Desde lá, a gente tem, de 2015 para cá, por exemplo, um campo muito fértil de alterações legislativas, mas que não olham um todo, né? Eu dou aula de crimes em espécie. Então, aquela matéria que a gente vê crime por crime dentro da faculdade, eu chamo muito a atenção, por exemplo, as penas, né? A gente tem crimes que a gente hoje acha que não precisariam mais ser crimes pelo princípio da adequação social, que a gente já aceita mais essa conduta e não necessariamente precisaria ser crime. A gente tem condutas que poderiam ser processadas e punidas na esfera civil. Por exemplo, a bigamia. Ainda existe o crime de bigamia. Existe o crime de bigamia porque fere a família, fere toda uma situação, mas que, na verdade, na história do crime de bigamia, por exemplo, o legislador estava preocupado em preservar a imagem do homem e a imagem, a questão patrimonial daquela família. Então, vamos levar isso para a esfera civil? Vamos tirar esse crime do nosso Código Penal? Vamos abolir esse crime e levar para a esfera civil? Se houver algum dano patrimonial, alguma ofensa à honra da pessoa ali, que se seja processada no civil. Assim como a legítima defesa da honra. Que apenas agora, né, 2022 para 2023, foi considerado uma tese inconstitucional, né, dentro os nossos ministros aqui da Casa do Supremo Tribunal Federal decidiram que é uma tese inconstitucional, que não pode ser trazida mais como defesa do Tribunal do Júri. Doutora Hanna, rapidamente, segurança privada no Brasil aumentou muito, virou um grande negócio, um grande filão para ser explorado, é? Aumentou, Sérgio. O próprio anuário traz essa pontuação, falando para a gente que o brasileiro está muito preocupado com sua própria segurança. Isso reflete, por exemplo, no número de armas que a gente compra, que o brasileiro compra, mas também na esfera consumerista, né? A gente tem várias empresas trabalhando nessa seara. Cercas, câmeras. Não só a defesa material, mas também a defesa virtual, softwares de segurança, pessoal, né? Os grupos de segurança privada também tem aumentado, né? A gente percebe aqui no DF, condomínios que não tinham porteiros e seguranças privadas já tem um aumento, né? Tem um sindicato muito forte, inclusive, para isso que nos demonstra esse aumento. Então, o brasileiro vem investindo na sua segurança privada. O anuário traz essa informação falando o quê? Que o brasileiro está descrente na segurança pública.
né, que o brasileiro não tem a força, o apoio, a credibilidade que o Estado deveria oferecer. E aí ele investe, quem pode, quem tem essa condição, e não apenas as classes mais altas, investem nessa segurança privada. Professor Leonardo Castro, nessa questão segurança privada, algum comentário também? De fato, isso aí é reflexo, né, da descrença em relação ali ao poder público como responsável pela segurança. E não é um problema novo também, né, não é algo novo. E, enfim, entra naquilo que eu comentei há pouco, que quando aqui da busca por soluções, quando vem o poder público com medidas que simplesmente não funcionam, naturalmente se acaba tendo esse descrédito. Se vem investir tanto em segurança pública, em polícia, novas leis, tudo, e ano após ano, quando chega o anuário, a gente já sabe que só vem bomba, né? Só vem coisa ruim. Nunca existe a expectativa de melhora. Não tem nada de bom nesse anuário, doutora Hanna, doutor Léo? Não, de fato, ele registra ali queda em alguns índices. Tanto que ele pega ali naquela página inicial, ele chega até mesmo a registrar, como eu falei, né, a queda na violência na região Nordeste, né, da violência na região Nordeste do Brasil. Mas, no geral, os números, eles... e como já disse, os números têm que tomar cuidado, porque essa interpretação de forma bruta não significa necessariamente que houve aumento de crime. Doutora Hanna. O número de crianças e adolescentes, né, os adolescentes em medidas socioeducativas também diminuiu, o que é interessante, em que pese a gente tem um aumento das violências nas escolas, né? O número de adolescentes internados, né, que são... infratores, porque adolescente não comete crime, comete ato análogo ao crime que tiver sido praticado, tem essa diminuição. Então, a gente viu que houve um trabalho maior com relação à criança e adolescente no Brasil. E vamos ver os efeitos também com o término em alguns estados dessas escolas cívico-militares, né? Sim, pode ter sido um reflexo também, né? E a gente vai esperar aí o próximo anuário para analisar esses dados. Reta final aqui com os nossos convidados, falando sobre o Anuário da Segurança Pública 2023. Professor Leonardo Castro, algo que é importante, não tratamos aqui ainda sobre esse relatório? Bom, acho que a gente tratou os principais aspectos. Na verdade, deixamos de fora, apesar que não, a doutora Hanna até falou bastante, questão da violência sexual, foi até, né, tratado a respeito do tema. Mas eu acho que numa última análise, isso aqui não só apenas para a comunidade jurídica, eu acho que para a população em geral, eu acho que esses números eles deveriam trazer aqui um momento para reflexão, né? O que a gente pode pegar e mudar a partir de agora, né? Como que a gente pode pegar e para um próximo anuário conseguir aqui resultados melhores, né? E por exemplo, um ponto que a gente acabou não aprofundando e que nos tomaria aqui facilmente 3, 4, 5 horas no dia inteiro de discussão, foi o aumento ali, durante esse período desse último registro, da população negra nas unidades prisionais. Né? Tanto que o anuário registra ali um aumento histórico dessa população que chegou a quase 70% da população carcerária, né, composta aí por pessoas negras. E aí, claro, né, isso aqui é algo que tem origem histórica. Isso aqui vem de um período pós-escravidão, que muita gente fala, mas escravidão foi há tanto tempo. Na verdade, isso aqui tem impacto direto ainda. E são números que eu acho que eles exigem da população uma urgência em relação aqui à discussão e reflexão do que fazer para mudar. Porque são números que ali você tem oscilação, aumenta um, reduz outro, mas o cenário é o mesmo. No final das contas, quem você encontra numa unidade prisional é quem? Negro e pobre. Então, existem estudos e mais estudos que apontam o porquê disso. Né? Como disse, o período pós-escravidão, isso aí é fundamental a análise para se entender esse fenômeno. Sim. Então, eu acho que a gente tem aqui um problema que ele se repete, e a população continua buscando soluções mirabolantes, né? Como a gente precisa de um maior aprisionamento. Mas até é algo que eu sempre questiono aos alunos. Até em aula de criminologia eu falo, bom, ok, vocês querem um maior aprisionamento,
para resolver o problema. E o nosso sistema penitenciário? Que é péssimo. E é uma ideia que se você for pensar que a base, olha, qual que é a ideia? Artigo 1º da Lei de Execução Penal. Integração social. Na verdade, uma ressocialização. Olha que ideia genial. Como que a gente vai ressocializar? Isolar o indivíduo socialmente da sociedade, o isolamento social, para a reintegração social. Então você vê que a ideia em si, ela não funciona. Debate bom, né, doutora Hanna Gomes? O que podemos falar sobre o nosso sistema penitenciário? Rapidamente. Implodir e mudar toda a forma de pena, né? Eu acho que encarcerar simplesmente não é o resultado. A gente já tem visto isso desde Brasil Império, desde que Brasil é Brasil. A gente tem um caso, Sérgio, bem rapidinho, de um sujeito que ficou 30 anos, o máximo de pena que era permitido no Brasil. Agora o máximo é 40 anos, mas o máximo de pena era permitido de 30 anos. O sujeito ficou 30 anos no sistema penitenciário. Ele entrou analfabeto e saiu analfabeto. Com a pecha de ex-presidiário, esse sujeito vai arranjar emprego onde? Ex-presidiário analfabeto. Que qualificação ele vai ter? Que oportunidade de vida ele vai ter? Certamente, esse caso, o rapaz já tinha quase 60 anos. O indivíduo já tinha quase 60 anos. Ele vai fazer o quê com essa vida? O Estado tomou 30 anos da vida dele e não o qualificou. Então, é um depósito de pessoas. É um depósito de almas que estão ali e nada está sendo feito com relação a essas pessoas. A sua pergunta anterior foi sobre algum número de baixa, né? A gente teve uma baixa também. A aplicação de gastos públicos com relação à segurança pública também diminuiu. Né? Então, isso é gravíssimo, em que pese as despesas tenham aumentado, o investimento público em segurança pública diminuiu. É gritante essa diferença. Muito bem, falamos aqui na Rádio Justiça sobre alguns pontos apresentados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Quero agradecer a participação do professor de Direito Penal, Leonardo Castro, por estar conosco. Professor, obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado, doutora Hanna. Suas considerações finais, rapidamente, professor, ainda. Bom, acho que na minha última fala eu até já antecipei, mas enfim, só ressalto aqui que a população, não apenas a comunidade jurídica, reflita sobre esses números e comece a, de fato, tratar a questão da violência não com fantasia, não com mágica, né? Não com canetada. A coisa é muito maior. Professora Hanna Gomes, professora Universitária de Direito Penal, advogada, criminalista, obrigado por estar conosco. Obrigada, Sérgio, obrigada, doutor Leonardo, é uma honra estar aqui. Acho que, como consideração final, a gente precisa entender que justiça e paz social não se resolvem com prisão. Eu deixo essa reflexão. Muita gente se escuta, eu quero justiça, quando a gente vê um caso midiático. E justiça não é simplesmente prender o agressor. Muito obrigado mais uma vez, 11 horas em ponto. A Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui. Agradeço a você também que está nos acompanhando aqui pelo YouTube da Rádio Justiça. Esta entrevista vai estar disponível também futuramente para você rever quando quiser. O programa de hoje teve a apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josimar Fernandes, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal. Você fica agora com a Ariana Fonseca e o Pauta Musical. Um excelente dia para você e até amanhã.